Fala galera, beleza? Pois é, estamos no dia 10 de maio de 2022 e este é mais um vídeo no vlog do BD. Bom, este vídeo vai ser gravado sem qualquer preparação, improviso do início ao fim. Na realidade eu nem sei o que eu vou falar hoje, mas eu resolvi tentar voltar a fazer os vídeos como eu fazia antes no meu canal. A princípio esse vídeo aqui vai em português, ou seja, então ele ficará no canal VBD Oficial. A partir de agora, os vídeos que eu gravar em russo, em língua russa, serão publicados no canal VBD Paruski. Ou seja, vou passar a trabalhar com dois canais. Um em português, VBD Oficial, e um em russo, VBD Paruski. Bom, dito isto, para iniciar, aqui as nossas atividades, eu no início eu pensava em começar comentando os vídeos que me são passados aqui pelos meus colegas do chat, no nosso chat do WhatsApp e no Telegram, o chat VBD. São dois chats que nós temos, aliás são três, são os dois antigos em português, que é o VBD Internacional, onde a gente fala sobre política, e o VBD Arena Brasil, que eu uso menos, porque no Arena Brasil a gente fala sobre Brasil, e eu morando na Rússia fica meio complicado eu falar sobre Brasil, então quem fala sobre Brasil no meu chat são vocês. Agora, quando a questão é Rússia ou geopolítica internacional, a gente fala então em português no VBD Internacional. O chat no WhatsApp e no Telegram se chama VBD Internacional, mas os vídeos que eu gravo em português ficam no canal VBD Oficial. Bom, como eu falei, tem também um outro chat nosso em russo, que também se chama VBD Paruski. Os vídeos que eu passar a gravar agora em russo serão publicados no canal do YouTube VBD Paruski, enquanto o YouTube não bloquear, porque parece que anda um boato aí de que o YouTube vai ser bloqueado na Rússia por completo. Então eu não sei. Se não for bloqueado, o canal em russo estará funcionando aí, disponível para vocês. Canal VBD Paruski. Lembrando que o nome do canal VBD Paruski, ele está escrito em russo, tá? Então deem atenção aí às letras em russo. VBD Paruski, ok? Bom, quem não entendeu, quem não entendeu o nome do canal, então me faz aí, me passa a pergunta, me escreve, manda mensagem e eu confirmo aí para vocês. Vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo os dados corretos, dos meus canais. Bom, como eu estava dizendo, esse vídeo aqui em português, eu ia começar, a minha ideia inicial era comentar os vídeos que me mandam nos nossos chats do VBD Internacional, aqui no WhatsApp e Telegram. Mas aí eu vi aqui nos trends do YouTube, quando eu abri aqui acabei de abrir aqui os trends do YouTube e vi aqui um vídeo de um canal aí de direita, um canal brasileiro chamado Hoje no Mundo Militar, com um título assim bem intrigante. Ainda não assisti o vídeo, hein? Ainda não assisti o vídeo, mas o título do canal é assim, o título do vídeo é assim, do Hoje no Mundo Militar. O título do vídeo é O Discurso de Vladimir Putin na Praça Vermelha. Entre aspas, a culpa é da OTAN.
Veja bem, eu ainda não assisti o vídeo, mas eu já li o título do vídeo. Então, quando ele coloca aqui, eu vou começar com a análise do título, né? Um canal de direita um canal de direita brasileira, né? Que tem um discurso anti-Rússia, normalmente tem um discurso anti-Rússia, normalmente tem um discurso pró-imperialismo americano, enfim, pró-imperialista, pró-capitalista, pró-América, né? Pró-americano. E então, pelo título a gente já sabe, né, qual é a intenção do autor desse título, né, do autor do canal, do autor do título. Ele coloca: a culpa é da OTAN, entre aspas, né? Ou seja, ele está colocando aqui palavras do Putin, palavras do Putin. E quando ele coloca entre aspas, né, a culpa é da OTAN, isso quer dizer o quê? Que não necessariamente o autor do vídeo, o autor do título, concorda que a culpa é da OTAN, concorda com essa afirmação, né? Então, de cara, nós temos aí uma colocação que, a princípio, né, se parece com uma colocação, digamos, imparcial, né? A princípio, né? Ou seja, tecnicamente este título é imparcial. Tecnicamente esta colocação é imparcial. Mas a partir do momento em que esta afirmação do Putin de que a culpa é da OTAN é colocada entre aspas, automaticamente essa colocação entre aspas está significando, né? Significando que esta colocação do Putin é, no mínimo, polêmica, ou seja, não necessariamente corresponde à verdade, ou não necessariamente corresponde àquilo que pensa o autor do vídeo, o autor do título do vídeo, né? Ou seja, é levantada dessa forma, né? Quando o autor do título do vídeo coloca a culpa é da OTAN entre aspas, ele está levantando a dúvida: será que a culpa é da OTAN? Bom, eu particularmente, pelo fato de que eu já entendo de antemão, antes de ver o vídeo, que realmente a culpa é da OTAN, né? E eu sei do que a OTAN é culpada. Eu sei do que a OTAN é culpada nesses últimos, digamos, 30 anos. Né? De que a OTAN é culpada? A OTAN é culpada de ter prometido aos russos uma coisa que não cumpriu. Mesmo que esta promessa tenha sido feita de boca, mas foi feita em público. Existem gravações, filmagens. Está filmado, está registrado. Agora, para quem precisa de documento, aí é outra história. Os russos, quando a União Soviética se dilacerou, né? Quando a União Soviética caiu, os russos não estavam em posição de exigir qualquer coisa de quem quer que seja. O país estava completamente destroçado.
Nem se sabia se o país continuaria existindo. Então, quando a União Soviética se dilacerou, né, quem estaria ali para exigir qualquer coisa? Quem seria quem? Ou quem seria o que para exigir qualquer coisa? Por isso que quando os representantes da OTAN prometeram em vídeo, publicamente, em reuniões ou encontros oficiais, encontros de cúpula, quando eles prometeram que a OTAN não se expandiria para o oeste, a nova Rússia ouviu a promessa e considerou que a promessa seria cumprida. Não havia qualquer garantia. Promessa de boca não é garantia. Agora, promessa de boca que não é cumprida, ela, no final das contas, acaba sendo o motivo de descredenciamento de quem fez a promessa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a OTAN, fazendo a promessa, mesmo de boca, e não cumprindo, continuando a se expandir em direção ao oeste, por toda a fronteira praticamente da Rússia, da nova Rússia, a OTAN perde créditos, no mínimo morais. Ela se torna, ou já era, né? ou já era, ou se torna uma organização imoral, uma organização que não cumpre o que fala. Percebem? Bom, desculpa essa longa introdução desse vídeo, mas é a minha introdução para o vídeo que eu estou vendo aqui, que eu ainda não vi, mas que eu já sei, só pelo título eu já entendi sobre o que se trata, tá? Então vamos lá. Mais uma vez vou ler o título aqui do vídeo. O vídeo do canal Hoje no Mundo Militar. O título é o seguinte, leio mais uma vez. O discurso de Vladimir Putin na Praça Vermelha, traço, entre aspas, abre aspas, a culpa é da OTAN. Fecha aspas. Agora eu vou colocar o vídeo, mas antes de colocar o vídeo, eu já digo a vocês que o Putin falou o que ele pensa, que o Putin falou o que pensam a maioria dos russos, o Putin falou o que penso eu, enfim. E dessa forma, quando se não me engano é o Marcelo, acho que é o rapaz que faz esse canal aqui, se eu não me engano o nome dele é Marcelo. Bom, e se eu não me engano o Marcelo, desta forma, ele está querendo ou não, mas nesse caso aqui ele está querendo manipular. Esta é uma forma de manipulação. Manipulação tipo lavagem cerebral, tá? Então, este tipo de manipulação é uma das formas usadas pelos canais do Ocidente, pelos vlogueiros do Ocidente, enfim,
pelas fontes ocidentais, não importa se são, aqui tanto faz se é de rede social ou se não é, se é do mainstream, se é de um canal grande, não importa. O esquema é o mesmo. O esquema de manipulação é o mesmo. E este tipo de esquema de manipulação, ele faz parte da tecnologia de fake news, que é uma tecnologia usada pelo Ocidente com grande sucesso. Um sucesso tão grande que é capaz de criar um auditório, um exército de zombies alienados. Eu não estou aqui xingando ninguém, não. Eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou falando o que eu entendo como fato quando o auditório acredita em tudo que é dito pela sua fonte, pela fonte que segue. E tendo em vista o momento em que nós vivemos agora, que é um momento de censura, é um momento não só de implementação, eu diria, implementação intensa da tecnologia fake news no Ocidente, mas um momento também de censura dos canais russos. Há 30 dias, os canais russos estão bloqueados para vocês no Ocidente. Em termos de 30 dias. A partir para ser mais exato, os canais russos foram bloqueados para o Ocidente no YouTube. Se eu não me engano, no dia 24 ou 25 ou 26 do mês passado, que foi exatamente logo após a entrada dos russos no território ucraniano. Assim que os russos entraram no território ucraniano e declararam... Não, primeiro os russos declararam... Não, vamos começar aqui do início, né? Eu vou colocar assim, bem resumido. Primeiro, em 2014, ocorreu o movimento Euromaidan, que foi um movimento popular, de manifestações populares contra o governo do antigo presidente ucraniano, que era, na época, Yanukovych. Este movimento Euromaidan culminou num confronto direto de, primeiramente, manifestantes e, em seguida, de atiradores profissionais que começaram a atirar de forma escondida, de forma camuflada, de vários pontos diferentes, em volta da Praça do Maidan. Começaram a atirar nos guardas Berkut. Os guardas Berkut eram os guardas da segurança do antigo presidente, Yanukovych. Os atiradores profissionais começaram a atirar tanto nesses guardas, que estavam tentando conter as manifestações, quanto nos manifestantes mais
mais ativos, eu diria assim. Ou seja, houve uma provocação, ocorreu uma provocação, onde atiradores profissionais atiraram em lados diferentes ao mesmo tempo. Para quê? Para que os dois lados oponentes que faziam oposição nesse conflito acreditassem que estavam sendo atacados pelo outro. E desta forma começou a matança. Os atiradores profissionais fizeram o seu trabalho e sumiram de fininho. Quem são esses atiradores profissionais? Quem contratou esses atiradores profissionais? Quem planejou esta situação? Que culminou em quê? Na morte de 100 guardas, perto de 100 guardas berkutis, né? Os berkutis é como se fosse a inteligência ucraniana do antigo presidente. 100 guardas morreram. E no final da história, o que aconteceu? Todo mundo sabe. Aconteceu que o presidente fugiu e quem estava ali comandando os ataques, né, os mais ferozes, eram os novos, ou melhor, velhos neonazistas, que até então não tinham muita força, mas que com este movimento eles se viram, né, na possibilidade de chegar perto do poder. E foi assim que os neonazistas chegaram ao poder de hoje na Ucrânia. E dessa forma, em resultado deste conflito, houve então o golpe militar. Golpe militar não, golpe de Estado, golpe fascista, neonazista da Ucrânia. Ou seja, os neonazistas fizeram o golpe. Foi, como se diz, criada uma junta golpista, neofascista, com apoio dos Estados Unidos. Uma junta que governou o país desde então até as eleições que foram preparadas sem oposição. Pois é. Quem era oposição de verdade, não pôde participar das eleições. Os candidatos de oposição foram proibidos porque eles foram perseguidos por esses neonazistas. Então vejam como é a real democracia na Ucrânia de hoje. De hoje ainda. 8 anos de democracia fascista. Democracia, entre aspas, apoiada pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, e por outros satélites que não têm voz nenhuma e que fazem tudo que manda o Império Anglo-Saxão. Muito bem. Isso aqui é a historinha que eu estou contando aqui para quem não sabe, né? Para quem não sabe o que está acontecendo e para quem não sabe de onde começa essa história.
Então essa história começou há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, com este golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. Em resultado do que, os fascistas neonazistas ucranianos chegaram ao poder. Foram eles que perseguiram e perseguem até hoje os pró-russos, ucranianos pró-russos. Foram eles que formaram batalhões do tipo Azov, do tipo setor de direita, né? Pravый Sector, ou então do tipo Aidar. Tem vários nomes esses batalhões aí. Esses batalhões dessa gente que não é gente. Eu não consigo chamar esse povo fascista, neonazista, de gente. Eles são, para mim, animais. Completos. Animais irracionais. Os animais irracionais são muito mais inteligentes do que essa raça. Enfim. E foram exatamente esses batalhões, esses fascistas, que durante 8 anos, tentaram massacrar o Donbass. Tentaram massacrar e cometer um genocídio no Donbass. Eles conseguiram cometer um genocídio, mas não por completo. O alcance deles foi em torno de 13, 14, 15 mil, dependendo de vários tipos de estatísticas diferentes. De 13 a 15 mil mortos. Civis mortos por fascistas. Só no Donbass. Civis pró-Rússia. Mortos. 13 mil, 14 mil, 15 mil. Sem falar, por exemplo, daquele acontecimento em Odessa, né? Do acontecimento em Odessa, do incêndio provocado artificialmente, especialmente no prédio da prefeitura de Odessa, depois que manifestantes pró-Rússia foram encurralados nesse prédio, no prédio da prefeitura. Manifestantes pró-russos foram encurralados por fascistas que, no final das contas, os manifestantes pró-Rússia se refugiaram dentro do prédio da prefeitura, após o que o prédio inteiro foi incendiado pelos nazistas. Morreram nesse incêndio perto de... Eu não tenho aqui o número certo, mas o número que eu me lembro aqui era no mínimo 50 pessoas. 50 pessoas mortas, queimadas, vivas. E tudo isso mostrado ao vivo pela televisão e pela internet. Hoje, essas imagens estão bloqueadas. Se você procurar, você não vai conseguir encontrar muito facilmente essas imagens, porque elas foram capturadas. Elas foram deletadas para que você, cidadão comum, não tivesse acesso. Mas como imagens na internet, elas não são imagens que
você pode apagar tão facilmente. Depois que você publica uma vez, pronto. Você pode deletar que a imagem alguém já fez o download, alguém já baixou e já tem o videozinho lá para si próprio. Ou seja, são imagens que toda vez que você tenta procurar na internet, você pode até encontrar, mas são imagens que são colocadas já depois que muito tempo passou. E, enfim. Bom. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa. 8 anos. 8 anos de perseguição de ucranianos fascistas contra ucranianos pró-russos no Donbass. Que bom! E ainda bem que a Crimeia se livrou dessa desgraça, ao passo em que se anexou a Rússia, Crimeia e a cidade de Sevastopol. Se isso não tivesse ocorrido, o destino que Donbass teve nesses últimos 8 anos teria sido igual para eles, ou seja, genocídio. Quando a Crimeia se anexou à Rússia, Donbass quis o mesmo. Mas por que Donbass não foi anexado à Rússia? Eu explico por quê. Donbass não foi anexado à Rússia logo, assim como a Crimeia e Sevastopol, porque a Crimeia e Sevastopol eram um território autônomo, legalmente autônomo, reconhecido como território autônomo pela Constituição ucraniana. O Donbass não. O Donbass não. E justamente pela Crimeia ter sido um território autônomo, ela teve condições legais. Ela tinha a sua Câmara de Deputados, ela tinha a sua própria Constituição, as suas próprias leis. Como território autônomo, tinha a sua própria ordem. E por isso ela conseguiu evitar um genocídio. A Crimeia se salvou por pouco. Agora, quando isto aconteceu, o Ocidente não gostou. O Ocidente não aceitou e não aceita até hoje. Assim como os ucranianos de Kiev não aceitam até hoje a perda de território. Não aceitam a perda de território. Simplesmente por ganância. Por ganância. Porque não interessa aos governantes de Kiev as pessoas que vivem nesses territórios, tanto da Crimeia, quanto de Sevastopol, quanto de Donbass. Não interessam aos governantes de Kiev o povo ucraniano pró-russo. O povo ucraniano pró-russo, para os ucranianos de Kiev, para o governo de Kiev e para o Ocidente de uma forma geral, eles não são gente. Eles não são nada. 8 anos sendo bombardeados
o Donbass, 8 anos sendo bombardeado, e a mídia ocidental calada. Após 8 anos de mídia calada ocidental, bastou o Putin entrar no território da Ucrânia, ali no Donbass, que a mídia ocidental abriu a boca, esperneou. Começou a histeria. Desculpa aqui as minhas emoções, tá? É porque não dá para falar sobre isso se você expressar suas emoções, porque eu não consigo me segurar, eu não consigo me segurar quando eu estou diante de uma hipocrisia, diante de tanta hipocrisia, diante de tanta falsificação de ideias, diante de tantas acusações falsas, diante de tanta mentira que a mídia ocidental divulga para vocês do auditório ocidental. O que me resta a fazer? O que me resta a fazer? Pensei que alguém tinha batido aqui. Então, o que me resta a fazer? Se não colocar aqui, né, a pouca força que eu tenho, a pouca força que as minhas palavras têm, neste canalzinho chamado VBD, Vlog do BD. Isso é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. Bom, mas vamos lá. Cadê aqui o vídeo do Marcelo? Vamos lá. Vamos ver se vou colocar aqui perto para vocês ouvirem também. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o discurso feito hoje por Vladimir Putin na Praça Vermelha durante o desfile da vitória. A MUVON cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Pera aí, que isso aqui é propaganda, não vou fazer propaganda aqui de ninguém, né, gente? Deixa passar a propaganda. Ó, como ele ganha dinheiro. Ó, olha só os sponsors, olha só os financiadores do canal dele. Ó. De 1945, após a captura de Berlim pelo Exército Vermelho, a rendição de muitos exércitos alemães pela Europa e com a Alemanha invadida por todos os lados pelos aliados, a nova liderança alemã, encabeçada pelo almirante Karl Donitz, não tinha outra alternativa a não ser aceitar a exigência aliada de rendição incondicional, com o general Alfred Jodl seguindo as instruções de Donitz, chegando naquele dia à cidade francesa de Reims, assinando perante o comando das forças aliadas a rendição incondicional de todas as forças alemãs. Uma rendição a ter efeito a partir das 23 horas e 1 minuto do dia 8 de maio de 1945. Stalin sentiu-se ultrajado pelo fato da rendição incondicional alemã ter sido assinada em uma cidade sob ocupação dos aliados ocidentais, obrigando a Alemanha a assinar uma outra rendição incondicional, mas dessa vez em Berlim, uma cidade sob ocupação soviética. Com essa nova rendição, com termos praticamente idênticos à anterior, tendo sido assinada à 00:16 do dia 9 de maio pelo Marechal Keitel. Bom, até aqui tá ótimo, beleza, tá? Nenhuma crítica. Até aqui não há nenhuma mentira, não há nenhum fake news. Até aqui está perfeito. Não sei como dizer, mas até aqui tudo bem.
Não vejo, não ouvi aqui nenhuma falsificação, nenhuma mentira. Muito bem, perfeito. Parabéns, Marcelo, você aqui nesse início de vídeo, você foi completamente imparcial. Meus parabéns. Vamos ver o que vem adiante aí. Por isso que o Dia da Vitória Aliada na Segunda Guerra Mundial é comemorado no dia 8 de maio no Ocidente e no dia 9 de maio na Rússia, com os russos realizando nesse dia o chamado Desfile da Vitória, um dos eventos militares mais importantes daquele país. Um evento cujo ponto alto é o discurso do líder russo. Um discurso que despertou ainda mais interesse hoje por ter sido realizado em meio à invasão russa da Ucrânia. Ao longo dos dias anteriores, muitas fontes especularam que o discurso de hoje do Putin seria recheado de declarações bombásticas, com alguns prevendo mesmo o anúncio da mobilização geral e a declaração de guerra total contra a Ucrânia. No entanto, fazer aqui um comentário aqui à parte, não é nenhuma crítica, é nenhum comentário ao canal Hoje do Mundo Militar. Não é uma crítica ao Marcelo, é um comentário à parte. Eu mesmo assisti aqui vários vídeos diferentes na internet, onde faziam especulações, né, que o Putin iria declarar guerra à Ucrânia. Pessoas que do meu canal, do meu chat, né, do chat VBD, fizeram perguntas para mim: é verdade isso aqui confere, isso aqui e eu respondi. Uma das pessoas fez assim a pergunta: Mauro, é verdade que o Putin planeja anunciar a guerra, né? Anunciar a guerra contra a Ucrânia? E eu respondi educadamente para a pessoa, falei: bom, até o momento eu não ouvi nada a respeito disso, não sei dessa história, não sei de onde isso saiu, essa informação, mas o que eu penso é o seguinte: se o Putin tiver que declarar guerra a alguém, não será declarar guerra ao povo russo. O Putin jamais irá declarar guerra ao povo russo. Desculpa, ao povo ucraniano. O Putin jamais declararia guerra ao povo ucraniano. Agora, ele declararia guerra ao governo atual da Ucrânia. Como que é possível declarar guerra ao governo e não declarar guerra ao povo? Né? São compreensões diferentes. Por que eu digo isso? Porque os russos, da forma que os russos veem o povo ucraniano, não é a mesma forma que o Ocidente vê a Ucrânia, ou o povo ucraniano, ou o governo russo. No Ocidente, o auditório ocidental vê a Ucrânia como uma coisa só, como uma nação só, única, ucraniana. E ponto final. E além do mais, o Ocidente, o auditório ocidental, não acredita, ou muitos não acreditam, que na Ucrânia tenha fascistas. E muito menos acreditam que na Ucrânia, o governo da Ucrânia seja um governo fascista. Por quê? Porque a mídia ocidental, ela fez a cabeça do Ocidente, desse auditório que acredita que não há fascismo, que não há nazismo na Ucrânia. Ou seja, o auditório ocidental que pensa assim é um auditório com o cérebro lavado pela mídia ocidental, pelo mainstream ocidental. Compreendem, então? Agora eu vou dizer como os russos veem a Ucrânia. Os russos veem a Ucrânia da seguinte forma: existe na Ucrânia o povo e o governo, que não necessariamente representa as aspirações do povo. Por quê? Porque o governo atual da Ucrânia é um governo reacionário, é um governo neofascista, é um governo que persegue a oposição pró-russa, é um governo
que não considera ucranianos pró-russos como pessoas, como gente. Para eles, ucraniano pró-russo não é gente, é no máximo terrorista. É assim que eles chamam as pessoas do Donbass. São terroristas. Não importa se é velho, se é mulher, se é criança. Velho quando digo idosos, né? Não importa se são idosos, mulheres ou crianças. Todos são terroristas. Todos que são pró-russos são terroristas para essas criaturas neofascistas de Kiev. E não só de Kiev, tem ali também Lvov, Galícia, tem várias regiões aí no leste da Ucrânia, onde a maioria é de fascistas. Né? Ou seja, é justamente na parte que fala somente a língua ucraniana. Apesar de saberem a língua russa, mas eles não falam a língua russa mais. Desde 2014 a língua russa foi proibida pelo novo governo fascista. Imagine você proibir uma língua no seu país. Até 2014, tanto a língua ucraniana quanto a língua russa eram consideradas línguas estatais. E o governo fascista, que tomou o poder, né, através de um golpe em 2014, proibiu os seus nacionais de falarem, se expressarem em língua russa. Então, aquele povo da Crimeia, da cidade de Sevastopol e do Donbass, né, nas repúblicas de Lugansk e Donetsk, que falava em russo, e a maioria ali só fala em russo, nem sabe falar a língua ucraniana. A maioria ali fala em russo, pensa em russo e se sente como russo. E de repente, do dia para a noite de 2014, essas pessoas foram consideradas não pessoas, não cidadãos. E por isso podem ser, na cabeça desses neofascistas, desses batalhões ucranianos, né, batalhões neofascistas, na cabeça dessas pessoas, as pessoas pró-russas, as pessoas do Donbass, têm que morrer. Elas não têm que viver, elas não têm que ficar ali. Só no Donbass haviam, no início dessa tragédia, né, em 2014, haviam, se não me engano, quantas pessoas? Qual a população que tinha lá? Era uma população de... Quanto que tinha mesmo? Ui, agora eu não me lembro direito. Mas eram alguns milhões. É coisa assim de 10, 15 milhões de pessoas só no Donbass. Só no Donbass. Então imaginem, 10 milhões de pessoas consideradas não pessoas, não gente, e que na cabeça dos nazistas devem morrer. O Ocidente, a mídia ocidental, não mostrava isso para vocês, não falava uma palavra sobre isso, ficavam calados. Cansei de falar nos meus canais, cansei de mostrar nos meus canais como que os ucranianos de Donbass como que os ucranianos de Donbass sofriam. Cheguei a falar sobre os ataques, né, dos ataques desses batalhões em Donbass, mas meus vídeos eram bloqueados.
As minhas falas eram bloqueadas. Eu tive vídeo que foi cortado o áudio. Eu tive vídeos que foram cortados imagens que eu mostrava. Eu tive vídeos que foram bloqueados pelo YouTube, que foram deletados pelo YouTube. Recebi advertências do YouTube que se eu continuasse a ter vídeos bloqueados um atrás do outro, né, de forma consecutiva, que eu só podia ter 3 vídeos bloqueados de forma consecutiva. Se eu for bloqueado, se eu tiver mais de 3 vídeos consecutivos bloqueados, ou seja, a partir do 4º vídeo bloqueado, o meu canal é deletado. Isso é o quê? Isso não é censura? Meus caros. Meus caros. Se isso não é censura, então eu não sei mais nada. Não sei mais nada. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui ao vídeo do Marcelo. Vamos lá. Aquilo que se viu no discurso foi a repetição dos mesmos argumentos repetidos à exaustão nos dias anteriores. Com o discurso começando com o Putin acusando a OTAN de planejar um ataque contra a Rússia através da Ucrânia, acusando a aliança de estar há anos armando os ucranianos. Acusando a OTAN de realizar um ataque contra a Rússia através... Deixa eu voltar aqui esse pedaço. Começando com o Putin acusando a OTAN de planejar um ataque contra a Rússia através da Ucrânia, acusando a... Bom, gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui e volto já. Tica, 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 tica. Volto já. Volto já. Fechar esse pedacinho. У вас все? Да. А я еще тут записываю видео, как нам быть. Я научился сальто делать. Я такое научился. Gente, vamos fazer o seguinte. Essa aqui vai ser a primeira parte do vídeo. Научился курки делать. A segunda parte desse mesmo vídeo eu vou gravar num outro vídeo, ok? O pessoal chegou aqui, eu vou ter que terminar, mas eu vou continuar, eu vou dar continuidade a esse vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo, galera. Abraço, vlog do BD.